اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, caros telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Este é mais um programa de tafsir e ainda estamos no Surat Al-Baqarah. No programa anterior, nós paramos exatamente no versículo 62, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dizia que no programa anterior nós falamos sobre este versículo, em que Allah subhanahu wa ta'ala chama os diferentes seguidores das diferentes religiões. Chama aqui os muçulmanos, chama os judeus, chama os cristãos, chama os sabeus, e explicamos no programa anterior quem são estes, os sabeus. Estes todos, no seio de cada grupo aqui mencionado, todo aquele que crer em Allah, crer no dia do juízo final e transformar essa crença em ações virtuosas, então esses perante Allah subhanahu wa ta'ala diz فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, terão a sua recompensa junto do seu Senhor. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, não serão presas ao temor, não serão vítimas do temor, não sofrerão temor algum, nem serão presas da tribulação, da tristeza. Portanto, terão a sua recompensa completa, uma recompensa que lhes deixará satisfeitos. Dito isto, o Corão Al-Karim volta a mencionar mais outros episódios da vida do povo de Israel. Nós sabemos que Surat Al-Baqarah, composto por 286 versículos, poucos versículos falam da oração, falam do salat, falam do zakat, falam da peregrinação, do hajj, mas maior parte destes versículos falam apenas da história do povo de Israel. E a história do povo de Israel, a maneira como ela é mencionada no Surat Al-Baqarah, a menção é feita de forma generalizada, de forma resumida. Portanto, os detalhes virão em outros capítulos, como é o caso do Surat Al-A'raf, por exemplo. Fala também de alguns episódios da história deste povo de forma detalhada, aliás, mais detalhada do que já foi aqui no Surat Al-Baqarah. Então, dizia eu que o Surat Al-Baqarah depois volta a contar a história do povo de Israel. Por exemplo, neste versículo 63, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا, recorda-te de quando firmamos o pacto. أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, recordai-vos de quando firmamos o pacto convosco. O pacto explicamos em programas anteriores, mas podemos aqui ainda fazer uma referência relativamente a este pacto. O pacto resumia-se na questão do livro sagrado que Allah tinha revelado para este povo, que é o Taurat. Portanto, o pacto aqui consistia em cumprirem com todos os preceitos vinculados no Taurat, transformar os ensinamentos da Torá, do Taurat, numa vida real, numa vida concreta.
E normalmente a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala sempre existe este elemento básico. Há coisas que é para fazer e há coisas que é para evitar. Portanto, há obrigações, há deveres, além dos direitos que os crentes têm, mas há sempre deveres. E o crente deverá transformar a sua vida em função dessas normas, em função dessa ordem divina. Saber o que fazer e saber o que deixar. Portanto, este foi o pacto que Allah subhanahu wa ta'ala fez com o povo de Israel. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. Recordai-vos, o povo de Israel, de quando firmamos convosco um pacto. Mas por rebeldia por parte do povo de Israel, Allah subhanahu wa ta'ala teve que usar a força para fazer com que eles cumprissem aquela ordem. E a força resumiu-se no seguinte fato: وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Enquanto estavam no deserto, quando receberam o Taurat, Allah subhanahu wa ta'ala levantou sobre eles uma montanha. Então, tinham aqui apenas uma escolha: ou tomavam o Taurat, ou então a montanha caía sobre eles. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, dizendo: tomai o que vos concedemos, بِقُوَّةٍ, com força e firmeza. Cumprir com firmeza. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, e recordai-vos daquilo que está encerrado nesse pacto, no Taurat, neste caso, مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para que possais me temer. Portanto, o objetivo fundamental de cumprirmos com os preceitos divinos é de criarmos dentro de nós aquele espírito vigilante, temer a Allah e não temer mais outra coisa, nenhuma outra criatura. Isto é, fazer exatamente o que Ele quer que seja feito e abster-se daquilo que Ele proibiu. Entretanto, apesar de todas estas precauções, mais uma vez encontramos a natureza do povo de Israel bem patente em suas vidas. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Depois disso, depois de firmarmos o pacto convosco, depois de elevarmos a montanha sobre vós, dizendo que tomai o que vos concedemos com firmeza, depois de tudo isso, tawallaytum, vocês viraram as costas, rebelaram-se contra Allah, desdenharam a sua mensagem. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, que é amor por excelência, que é misericórdia por excelência, diz: فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Não fosse pela graça de Allah, pela sua vasta misericórdia para convosco, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, então vocês contar-se-iam entre os desventurados. Esta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala manifestou-se no fato de Allah ter enviado vários mensageiros para este povo. Então, o envio dos mensageiros para lhes recordar das dádivas do Criador, para lhes recordar, para lhes renovar a missão divina que eles tinham pela frente, então era uma manifestação da misericórdia do Criador. Allah subhanahu wa ta'ala não quis aniquilar o povo de Israel, não quis destruir o povo de Israel antes que tivesse enviado para este povo os seus mensageiros, para demonstrar, para divertir, para anunciar as boas novas. Então, este versículo aqui é claro que este povo recebeu uma ordem de transformar os ensinamentos do Taurat numa vida concreta. E para tal, Allah elevou sobre eles uma montanha. Não vamos aqui discutir até onde as capacidades do Criador. Não há nada que pode resistir ao poder de Allah. Portanto, levantar uma montanha sobre um povo para Allah, isso não é absolutamente nada. Mas Allah fez e disse-lhes para tomar com firmeza o que vinha no Taurat, e assim eles criavam um espírito de crença, o espírito vigilante, o espírito de temor. Mas mesmo assim,
eles mostraram-se mais uma vez rebeldes, desdenhando os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais uma vez o Criador, pela sua vasta misericórdia, não se precipitou, mas sim deu mais uma chance ao povo de Israel, recordando-lhes que no passado uma outra comunidade judaica havia cometido um pecado. E o que Allah fez com essa comunidade? Então, isso nós vamos saber depois de uma ligeira pausa, porque vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان Bismillahirrahmanirrahim. Estimados irmãos, mais uma vez estamos de volta ao nosso programa de Tafsir e ainda estamos a falar acerca do povo de Israel. Portanto, dizia que Allah subhanahu wa ta'ala depois fez lembrar ao povo de Israel o que havia acontecido no passado a uma comunidade também judaica que vivia numa aldeia à beira do mar. Aqui o versículo diz: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. Vocês souberam o que teria acontecido aos vossos antepassados, a uma comunidade judaica. Segundo Abdullah ibn Abbas, o grande intérprete do Coran al-Karim e primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta comunidade, depois a história será detalhada no Surat Al-A'raf, os cimos. Esta comunidade vivia à beira do mar. O que acontecia era o seguinte: eles tinham o sábado como um dia sagrado. E, como tal, não podiam desenvolver qualquer tipo de atividade naquele dia, porque era um dia de descanso, era um dia somente dedicado ao Criador. Deveriam estar nas suas sinagogas a orarem, por aí em diante. Trabalhar, não. O que aconteceu é que Allah subhanahu wa ta'ala depois testou-lhes. Colocou-lhes uma prova. Porque era uma comunidade que vivia à beira do mar, naturalmente, a sua maior atividade desenvolvida na aldeia era a pesca. Então, no sábado, exatamente no dia em que eles não trabalhavam, os peixes vinham até a margem. Tanto que até nem precisavam de usar qualquer tipo de instrumento ou rede por aí em diante. Mesmo alguém com a mão poderia muito bem apanhar o peixe. Aparecia no sábado, mas eles não podiam trabalhar. A partir de domingo para lá, dias que eles trabalhavam, nenhum peixe aparecia. Dentre eles, um grupo disse assim: vamos fazer uma coisa. Fizeram canais que vinham até uma certa distância fora das águas. Portanto, as águas do mar entravam por aqueles canais. Então, criaram uma forma de permitir que os peixes entrassem através dos canais e eles simplesmente bloqueavam a passagem. E os peixes não poderiam voltar para o mar porque a passagem estava bloqueada. E não faziam mais do que isso. Domingo iam recolher o peixe. Quer dizer, isto foi um subterfúgio que encontraram para evitar, aliás, para não perder a oportunidade. Se no sábado não pode trabalhar, mas pelo menos consegue reter o peixe. Então, domingo, que é um dia de trabalho, iam lá recolher o peixe e diziam que nós não pescamos no sábado, simplesmente bloqueamos a passagem de onde vinha o peixe. Aquela comunidade dividiu-se em 3 grupos. Um grupo foi lá advertir que, olha, essa ação constitui um grave delito, não façam isso. Proibiram, foram lá admoestar. O outro grupo manteve-se neutro. Mas por que vocês vão admoestar
pessoas que já foram condenadas pelo Criador, exatamente por profanarem um sábado. E eles respondiam, o primeiro grupo respondia, dizia que, olha, nós vamos lá admoestar simplesmente para termos junto do nosso Senhor uma desculpa que pelo menos negamos este mal que eles estão a praticar. Aconteceu isso de forma resumida. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou a sua abominação, o seu castigo sobre aqueles que profanaram o sábado. E disse: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. E vocês recordam-se daqueles que foram transgressores, profanando o sábado, um dia que para eles era sagrado. Qual foi o castigo de Allah sobre eles? Diz: فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. E aqui esta parte do versículo há uma ligeira divergência entre os exegetas. Alguns tomam esta parte do versículo de forma literal, fizeram uma interpretação de forma literal, e outros foram olhar para o conteúdo. Mas vamos começar agora a explicar a forma literal deste trecho. Diz: فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. E nós dissemos: transformai-vos em símios. Qiradatan, plural de macaco. Símios. Khasi'in, desprezíveis. Será que eles haviam se transformado em verdadeiros macacos, em verdadeiros animais? Porque profanaram o sábado? Esta é a opinião de um grupo de exegetas, de um grupo de interpretadores, do comentadores do Alcorão. Outro grupo defende uma outra visão. Dizem que não. Eles não tinham sido transformados em verdadeiros animais, em verdadeiros macacos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala considerou eles como macacos. E qual é a relação que há entre o que eles fizeram com os macacos? É que o macaco é um dos animais muito parecidos com o ser humano, em termos físicos. Olha só que o macaco tem os cinco dedos, nós também temos 5 dedos. O rosto, enfim. Quer dizer, o macaco é um dos animais muito parecidos com o ser humano em termos físicos. Esta comunidade, ao cometer aquele pecado de profanar o sábado, eles então tomaram exatamente as atitudes do macaco. É por isso que o castigo veio assim. Então, eles profanando o sábado, Allah transformou-lhes em símios, em macacos. E aqui encontramos exatamente a relação. O macaco é parecido com o ser humano, mas não significa que todo ser humano é macaco, ou todo macaco é ser humano. Nós sabemos que existe aquela teoria que o ser humano deriva de um chimpanzé por aí em diante, mas esta teoria hoje cientificamente já está provada que não constitui verdade nenhuma. Dizem que não, foi a teoria da evolução. E a teoria da evolução é verdade, ela existe, as coisas evoluem, mas cientificamente não está provado que um ser pode evoluir a partir de um outro ser completamente diferente. Um exemplo prático, nós não podemos dizer que os leões que estamos a ver hoje, ou o leão que estamos a ver hoje, evoluiu a partir de um pássaro que existia no passado. Cientificamente isso não está provado. Agora, será que os macacos que temos hoje evoluíram a partir daquela comunidade que tinha sido exterminada naquela época, aquela comunidade judaica? Também não está nada provado. Portanto, o macaco continua macaco e o ser humano continua ser humano. Tanto que a religião rejeita vivamente essa teoria da evolução de uma espécie a partir de uma outra espécie. Nós aprendemos aqui, a partir das escrituras sagradas, que o primeiro ser humano que Allah criou, que foi Adão, não evoluiu a partir de um macaco. Foi o ser humano completo, com todos os ingredientes inerentes ao ser humano. Então, isso não constitui verdade. Então, o macaco, simplesmente em termos físicos, é parecido com o ser humano. E eles também
aquilo que faziam, as práticas desta comunidade aparentemente eram práticas virtuosas, mas na verdade eram práticas agressivas e contrárias ao plasmado nas suas escrituras. E é assim que muitas pessoas caem no erro. Olham para um crente, o que ele faz aparentemente são coisas boas, mas no fundo são coisas que desvirtuam a mensagem divina. E é o que esta comunidade fazia. Aparentemente no sábado não trabalhavam, eram pessoas virtuosas. Mas simplesmente ao barrarem a passagem dos peixes e para virem buscar no dia seguinte, isso já era uma profanação aquele dia. Então, assim Allah subhanahu wa ta'ala castigou este povo. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Este exemplo, este final triste desta comunidade, Allah subhanahu wa ta'ala fez deste acontecimento um exemplo para que pudesse servir às outras gerações. جَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. Primeiro serviu de exemplo para os seus contemporâneos. As outras comunidades viram a maneira como aquela comunidade foi castigada, então isso serviu de exemplo. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Também serviu de exemplo para as outras gerações. E hoje nós estamos a ler esta passagem, também isto serve-nos de exemplo. Portanto, foi um castigo que Allah enviou para um certo povo transgressor e que esse castigo serviu de exemplo para os contemporâneos dessa comunidade, bem como para as gerações vindouras. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً. E uma exortação لِلْمُتَّقِينَ, para os tementes. Portanto, aquilo foi uma exortação. Então, esta é uma passagem que nos traz uma certa moldura da vida do povo de Israel no passado. Mas há outros episódios, como dizia que Surat al-Baqarah vem simplesmente apresentar estes episódios de forma resumida. Então, o Corão al-Karim leva-nos a uma outra história diferente desta, mas tudo aconteceu no tempo do profeta Musa alayhi salam. E o versículo a seguir diz assim: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Recorda-te de quando Moisés disse ao seu povo que Allah ordena-vos a matarem uma vaca. قالوا, então eles disseram: أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. Acaso tomas-nos por diversão? Quer dizer, estás a gozar conosco? قال, então Musa alayhi salam respondeu: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Que Allah me guarde em contar-me entre os ignorantes. Primeiro, esta passagem toda, a partir deste versículo, que é o versículo 67 até o versículo 74, esta passagem é a passagem que dá o nome ao surat. Chama-se Suratul Baqarah, surat ou capítulo da vaca. Este surat chama-se a vaca exatamente por causa desta passagem. Então, entendendo melhor a passagem, vamos perceber o que é que teria acontecido. Segundo, é que aqui Nabi Musa alayhi salam, o profeta de Allah, ele conta o que é que teria acontecido exatamente no tempo de Nabi Musa. De forma resumida, Abdullah ibn Abbas, o grande exegeta do Corão al-Karim, diz o seguinte, que no tempo do povo de Israel, no tempo do seu profeta Musa alayhi salam, um homem muito rico, mas que não tinha prole, não tinha descendentes. O único parente que ele tinha era o seu sobrinho. E ele tinha muita riqueza. E depois da sua morte, o único parente que poderia herdá-lo era este sobrinho. E o sobrinho, vendo que o tio nunca mais morria, acabou assassinando o próprio tio para poder herdar rapidamente todos aqueles bens. E depois levou seu cadáver, foi jogar
na porta de pessoas inocentes. Como não bastasse, dia seguinte foi lá exigir a reposição da justiça, a reposição da legalidade, dizendo que foi aquela família que assassinou o seu tio, portanto deviam indenizá-lo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o seu profeta sallallahu alaihi wasallam para que ordenasse o seu povo a matar uma vaca, e através dessa ação iriam descobrir quem foi o verdadeiro assassino daquele senhor. Então, os contornos desta passagem toda nós vamos retomar no próximo programa. Até lá, se Allah nos dar vida e saúde, inshaAllah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namache. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namache faz tão bem.